Olá, meus alunos. Hoje nós vamos estudar um dos gêneros textuais que é sempre pedido todas as vezes que a escola faz um passeio, faz uma viagem, que é o gênero textual relatório. Hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é esse gênero, qual a sua estrutura e quais as suas principais características. Vamos nessa? Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Luiz Antônio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, clique aqui no se inscrever, é muito fácil. Não se esqueça de clicar no danado daquele sininho para receber as notificações, que é nada mais nada menos do que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você receber, tá? Um aviso, uma notificação aí pelo seu celular, pelo seu computador. E como sempre, me siga nas redes sociais, eu tô produzindo muito conteúdo lá no Instagram, então se você quiser me seguir é muito fácil, Prof. Luiz Antônio 1, sim, em vez do O você coloca o numeral 1, e também eu tenho um perfil lá no Scoob, que também você pode me acompanhar, também professor Luiz Antônio, é muito fácil você me encontrar em todas elas. Tá, vamos começar explicando o seguinte: o gênero textual relatório, ele é um gênero do expor. Isso é interessante porque ele é muito confundido com o gênero da ordem do relatar, mas na verdade ele é um gênero expositivo, porque no gênero relatório a gente tem a preocupação da construção de um saber, e isso é importante. Dentro do relatório a gente se preocupa que o aluno construa o conhecimento de uma determinada coisa. Isso não significa dizer que se você vai fazer um passeio ou uma viagem, isso não significa dizer que você não possa produzir um relatório, mas na verdade o que geralmente a gente pede, ou que geralmente os professores deveriam pedir, é que essa viagem, que esse passeio deveria ser feito com relação, para que o aluno respondesse algumas questões, para que o aluno tivesse alguns objetivos. Então é interessante nesse momento a gente entender que o gênero textual relatório, ele é um gênero que ele exige do aluno que ele participe de uma determinada atividade para a construção desse conhecimento, e que esse conhecimento seja construído com base em orientações dadas pelo professor. Simplesmente mandar um aluno para um passeio e dizer que no final ele tem que produzir um relatório na verdade explicar nada para esse aluno. Ele vai se sentir inseguro e confuso, principalmente quando ele for produzir esse texto e entregar ao professor. Então vamos imaginar que o professor realiza uma visita a um zoológico. Ele poderia, por exemplo, lançar algumas questões como qual a variedade de espécies que tem nesse zoológico, como é que o zoológico ele se comporta em relação a animais que, por exemplo, sofreram maus tratos, como é que eles recebem esses animais, como eles tratam, como é que eles cuidam dos animais, esses animais são devolvidos para o cativeiro, em que momento? Então essas são algumas questões que vão orientar o aluno na hora dele produzir o relatório. Então o aluno tem que saber o que ele vai escrever e o que ele não vai escrever dentro desse texto. Então, em suma, o relatório ele é escrito para expor o resultado de alguma pesquisa, ou no caso, como a gente usa geralmente dentro de escolas, para indicar o resultado de uma visita, de um passeio, do acompanhamento de uma palestra. Quais são as características do gênero textual relatório? Em primeiro lugar, é importante dizer que o relatório, como eu disse, se ele é um gênero do expor, então significa que a linguagem utilizada deve ser sempre objetiva, logo prezas pela linguagem denotativa, nada de linguagem figurada, nada de uma linguagem subjetiva. Claro que o professor pode solicitar no final do relatório, e isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, que na conclusão o aluno coloque o seu ponto de vista, que ele coloque a sua opinião acerca daquilo que foi observado no desenvolvimento desse relatório. Porém, é importante dizer que essencialmente o relatório ele é um gênero objetivo, ele deve seguir a norma padrão da língua portuguesa. Outro ponto importante que a gente tem que destacar é que o relatório, como ele é um texto de caráter técnico, então geralmente ele usa um conjunto de regras que a gente chama das normas da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que literalmente o que ela faz é produzir uma série de regras para que trabalhos acadêmicos e científicos sigam o mesmo padrão na hora de serem formatados. Então seu professor pode exigir ou não que você siga as normas da ABNT. Sobre a questão de análise de linguagem, é importante a gente entender que o relatório geralmente é escrito depois que o passeio aconteceu, que a visita aconteceu, que a viagem aconteceu, que o experimento aconteceu. Então os verbos são utilizados geralmente no passado, ou seja, no pretérito. O relatório ele é um gênero textual que vai lidar com diferentes tipos de texto. Então, durante, por exemplo, a descrição do experimento, a descrição de um determinado momento do passeio, pode-se fazer uso, por exemplo, do pretérito imperfeito, já que nós estamos nos fazendo valer a uma ação em andamento, mesmo que ela já tenha acontecido no passado. Quando você quer
quer chegar a conclusões, quando você quer concluir alguma ideia, não só a conclusão do texto, mas a conclusão do próprio parágrafo, pode ser necessário utilizar o pretérito perfeito, já que é uma ação que já foi concluída, terminada. E também pode se valer do presente. Nesse caso do presente, é interessante usar o presente do indicativo para indicar ações que acontecem todos os dias. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da visita do zoológico. Então, o aluno ele quer dizer que os elefantes são alimentados com melancia durante o período da manhã. Então, o aluno pode dizer que os elefantes comem melancia durante a manhã. Então, eles comem melancia porque eles fazem isso todos os dias. Isso não é uma ação que aconteceu só no ontem. Acontece todos os dias durante o período alimentício daquele animal. E quanto à estrutura, é necessário a gente ter uma série de cuidados, porque existe um conjunto de etapas a serem seguidos. O relatório, repito, é um documento quase de caráter científico, então é importante seguir essas etapas. Lembrando que tudo que eu vou dizer segue as normas da ABNT e você sempre deve consultar seu professor, caso você seja um aluno do ensino fundamental ou até um aluno de faculdade. É interessante que você consulte seu professor para saber exatamente o que ele quer em cada etapa desse relatório. Então vamos lá, um relatório tem que ter uma capa, que geralmente a gente não está falando daquelas capas que a gente fazia antigamente, desenhando com caneta o nome da disciplina no centro da página, colorindo com lápis de cor. Não, a gente está falando de uma capa de caráter científico, de caráter profissional, de um trabalho de análise científica. Na capa você geralmente tem o quê? No topo da folha, geralmente você coloca o nome da instituição, no caso o nome da sua escola. No centro da folha, você coloca o título do relatório. Lembra que eu falei agora há pouco que a linguagem tem que ser objetiva? Essa objetividade tem que ser colocada em prática agora. Nada de subjetivismo dentro do título do relatório. O relatório tem que ser claro. Então, relatório sobre o passeio ao zoológico do Horto de Dois Irmãos, que isso é um zoológico que a gente tem aqui em Pernambuco. Relatório sobre a análise de propagandas eleitorais do ano de 2020. Então, o relatório precisa ser muito claro. O título do relatório não pode dar vazão a interpretações, a implícitos. Mais abaixo, na margem direita, do jeito que estava aparecendo aí no exemplo, você vai colocar o seu nome, o nome do professor que solicitou a atividade. Geralmente, você pode complementar com a sua série, a sua turma e qualquer outro dado e qualquer outra informação que o seu professor tenha solicitado. Na página seguinte, você vai produzir um sumário. O sumário é nada mais nada menos do que você topicalizar as páginas que se dividem aquele trabalho. Então, geralmente, a estrutura de um relatório, você tem a capa, o sumário, a introdução, desenvolvimento, a conclusão e as referências bibliográficas. Cada item desse eu vou explicar já um por um, mas é só para você entender. Então, cada etapa dessa você tem que dizer onde está em cada página. Qual é o detalhe, qual é o item relevante aqui. A capa e os sumários fazem parte da contagem total das páginas. Então, quando você for colocar no sumário, você deve começar sempre pela introdução. Então, você vai dizer que a introdução inicia-se na página 3, porque as páginas 1 e 2 correspondem à capa e ao sumário respectivamente. Na introdução, que lembrando, você tem que fazer de acordo com as orientações do seu professor, então essa introdução pode ser feita em uma folha específica ou pode ser feita, o relatório a partir daí pode ser todo escrito dentro de uma mesma folha, só dividindo em parágrafos. Então nesse caso, na introdução, você vai apenas escrever as informações básicas desse relatório. Vamos retornar àquela exemplificação que eu falei da visita ao zoológico. Então o aluno pode escrever alguma coisa do tipo: passeio realizado ao zoológico do Horto de Dois Irmãos no dia tal, no período da manhã, com as turmas dos 7º anos A, B, C e D. Então você apenas vai colocar as informações mais essenciais. E claro, você é obrigado a colocar também, seria interessante que você colocasse os objetivos desse passeio. Então depois disso você pode colocar como objetivo de coletar dados sobre a funcionalidade de um zoológico, como o zoológico funciona. Logo em seguida você vai colocar o desenvolvimento, que aí sim você vai descrever com maiores detalhes como foi essa visita ao zoológico, como foi essa determinada pesquisa. Você precisa escrever tudo o que aconteceu no passeio? Claro que não. É interessante que você se apegue às orientações que foram dadas pelo seu professor. Possivelmente colocou para vocês algumas perguntas, algumas questões a serem respondidas ao longo desse passeio, ao longo dessa viagem, ao longo dessa pesquisa. Então é interessante que essas perguntas sejam respondidas em forma de texto. Nada de colocar pergunta
pergunta-resposta, pergunta-resposta. Isso não é um questionário, você não está respondendo um questionário, você está escrevendo um relatório. Então tudo tem que ser escrito em forma de texto, em forma de prosa. Vamos especificar que em determinado momento do passeio, lembra aquela pergunta que eu fiz sobre como o zoológico lida com animais que são resgatados, que estavam presos em cativeiros? Então, em um determinado momento o aluno poderia escrever: em determinado momento da visita, fomos levados a ver como o zoológico cuida de animais que eram mantidos em cativeiro. E ele vai descrever o processo que foi passado para ele, sei lá, por meio de uma entrevista que ele fez a um funcionário local, tá? Um funcionário que trabalha ali no zoológico. Obviamente que o relatório termina com a conclusão, que nesse caso é uma síntese de tudo aquilo que o aluno conseguiu compreender, conseguiu entender durante todo aquele passeio. E aqui vem um ponto importante. Se o professor permitir, seria interessante que ao aluno fosse dado o direito de expressar a sua opinião nesse parágrafo, mas o professor pode achar que não cabe para esse tipo de relatório, para esse tipo de pesquisa, expressar essa subjetividade. Então ele pode orientar apenas que o aluno, nesse último momento, ele escreva apenas uma síntese, um resumo de tudo. Então o aluno pode dizer, por exemplo, será que ele gostou? Será que os outros alunos apreciaram o passeio? Como foi essa visita? Será que os funcionários responderam as perguntas de forma adequada que o professor fez? Ou, enfim, os funcionários acabaram respondendo outras coisas? Será que houve funcionários que se negaram a responder as perguntas? Ou, às vezes, interessante, mediante uma pesquisa bibliográfica, um experimento científico que o professor pode realizar, será que os resultados saíram de acordo com o esperado ou não? Então isso tudo é muito interessante ser colocado nesse momento na conclusão. E no final é importante que o aluno coloque as referências bibliográficas que serão necessárias se por acaso ao longo do relatório o professor solicitou que o aluno fizesse pesquisas em revistas, sites. Então aqui vale sim você recorrer ao texto da ABNT, você ir lá no site da ABNT e pesquisar como a ABNT explica da forma correta de você citar essas fontes no final do relatório. As normas da ABNT são muito claras, cada modelo desse, sites, revistas, livros, tem uma forma específica de ser descrita nas referências bibliográficas. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Lembrando, se você não entendeu alguma coisa, se não ficou algo claro, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão para essa aula, coloque aqui nos comentários. Lembrando que eu leio e respondo a todos os comentários. E fica aquele pedido de sempre, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui no sininho para receber as notificações. É importante. Às vezes tem gente que se inscreve, mas não clica no sininho, então fica sem saber quando um vídeo novo vai ao ar. Também, se você ainda não me segue nas redes sociais, passe a me seguir lá no Instagram. Eu tenho produzido um conteúdo muito interessante, então pode ser que te interesse em relação a estudos. Eu vou começar a produzir alguns vídeos aqui sobre formas de estudar e tal, mas eu tô fazendo muita coisa, produzindo muito conteúdo também legal lá no Instagram, então passe a me seguir também lá. E se você gostou da minha aula, clica no gostei. Se não gostou, clica no dislike e eu vejo vocês na próxima aula. Bons estudos. Até mais.